Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao Vicky Diz Podcast, um podcast que foi feito para contar histórias e compartilhar processos. E o episódio de hoje é o dia que uma entidade me tirou do armário. Esse episódio, ele tem história e tem muito processo para ser compartilhado também. Então vamos começar pela história, que é a parte mais divertida. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito aberta em relação a tudo. Quando eu era criança, eu entendia que gostava de meninos. Meu primeiro beijo foi com meninos, meu primeiro sexo foi com meninos, tudo com meninos, enfim. Meninas geralmente são criadas, né, para gostar de meninos. E quando eu digo criadas, eu não digo de criar uma criação particular, familiar. Eu digo uma criação social e cultural também. Mas eu sempre tive muitos amigos e amigas gays. Então, as minhas primeiras festinhas da vida eram festas LGBTs, né? Que na época nem era esse nome, era festa GLS. Quem for dessa época, por favor, me avisa. E GLS significava gays, lésbicas e simpatizantes. Então, nessas festinhas eu beijava meninas, gostava. Pra mim era tudo muito normal. Mas eu sempre ouvi das minhas amigas que eu era bissexual de balada, porque eu nunca tinha me apaixonado por nenhuma menina. E ser bissexual de balada é realmente uma coisa horrível. Pra quem não sabe, a bi de balada, né, é quando meninos ou meninas só se dispõem a se relacionar e beijar pessoas do mesmo sexo se for num contexto de festa, se for num contexto de curtição. Como eu de fato nunca tinha despertado um interesse maior em nenhuma outra mulher, eu ficava presa nessa caixinha como se eu estivesse cometendo um crime, como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada. Hoje em dia eu já penso de que se minha filha, não importa se você nunca se apaixonou, se você nunca encontrou alguém que você queira amar, que você queira casar, mas se você sentiu desejo, se você sentiu tesão, eu tenho uma notícia pra te dar. Hétero provavelmente você não é. Mas enfim, tava eu, linda e bela, namorando um cara. E o relacionamento já não tava muito bom. Tava mais pra lá do que pra cá, era uma época que eu tava meio tristinha e minha mãe me convidou pra ir numa gira de malandros num terreiro que ela ia. E eu tinha medo. Não medo das entidades, mas assim, o meu medo era medo de espírito mesmo, porque em terreiro a gira é pra você falar um espírito, né? E eu sempre achei isso um pouco intenso demais. Eu ficava, gente, por que eu vou me enfiar lá? O que eles vão dizer? O que será que eu vou ouvir? Será que eu vou ficar impressionada? Geralmente eu sempre ia em giras mais festivas, né? Em homenagem ao orixá, porque a gente terreiro sempre tem comida boa. E gira festiva é sempre uma alegria, o atabaque, dá um negócio, dá vontade de dançar, menina, o coração dá uma acelerada, é uma energia muito boa. Mas o negócio da consulta já me assustava um pouco, porque era um negócio mais intenso, né? Era você ali tete a tete com o espírito e eu já ficava meio na noia, né? O que será que eu vi? O que será que ele vai falar? Será que eu vou ficar impressionada? Eu acho que pessoas que tiveram primeiras experiências em terreiro depois de um pouco mais velhas, né? Depois de estarem um pouco mais autoconscientes, podem se identificar com essa fala. Enfim, ela me chamou para uma gira de malandros e eu fui. Na época eu não sabia nada sobre essa entidade. Eu não sabia nada sobre a malandragem, eu só associava malandro com a Lapa, aqui no Rio de Janeiro, e nada mais. Esse dia eu tava com bastante dor de estômago, e desde os meus 15 anos eu sofro com gastrite. E a minha gastrite é emocional. Hoje eu tenho 28 anos e eu tenho 3 úlceras cicatrizadas, então é uma parada intensa. E assim, tem algumas dores que eu guardo no bolso, né? Que tipo, dores de rotina, por exemplo, sinusite. Rio de Janeiro é um lugar que o tempo é maluco, né? Você pode acordar, tá uma chuva que destrói famílias, destrói casas, um frio, e na hora do almoço tá um céu azul como se nada tivesse acontecido. Então, tô sempre com sinusite, dor de estômago. Tô sempre com dor de estômago. Só que, como isso é uma bela segunda-feira pra mim, eu não reclamo dessas dores. Pra eu reclamar, é porque, minha filha, daqui a 3 horinhas, 4 horinhas, provavelmente eu tenho que estar indo na emergência. Ou no dia seguinte, entendeu? Eu já tô quase indo de arrasta pra cima. Quando eu paro pra reclamar é porque o negócio já tá, ó, quase me matando. E esse dia específico da gira, eu tava com uma dor de estômago que era aquela coisa agonizante, assim. Eu não via a hora de estar em casa, de banho tomado e medicada, principalmente. Só que eu tava querendo muito estar lá, eu queria muito estar na gira, eu queria muito me consultar, eu queria muito conhecer
essa entidade. Então eu fui, né? Fui lá falar com o malandro, tava meio tímida. E ele tava lá com aquela vestimenta branca, chapeuzinho boêmio, charuto, aquela coisa. E aí a primeira coisa que ele fez foi me dar uma boa noite e colocou a cachaça num copinho assim, numa dose, e falou, bebe. Eu fiquei sem reação. Eu falei, gente, por que que um espírito tá mandando eu beber? E aí eu falei, eu tenho que beber, né? Eu vou fazer o que na situação? Vou apertar a mão dele e falar boa noite, não vou não, e vou embora? E eu tava com medo porque eu tava com muita dor de estômago, e cachaça é fogo, né? Eu fiquei meio paralisada, porque eu falei, cara, como que eu vou simplesmente virar uma dose de cachaça com a úlcera aqui pegando fogo? E assim, eu já fiquei chocada ali, né? Eu falei, não, beleza, vou virar, não vou pensar em nada. E, gente, eu odeio cachaça. Eu odeio cachaça, o cheiro da cachaça. Eu acho que tudo que tem futum muito forte de álcool, eu tendo a não gostar. Tipo whisky, não curto. Gin, eu não curto todos os drinks que tem gin, porque tem drink, quando o gin é mais forte, fica aquele futum. Sabe quando você vai botar o copo na boca e teu nariz cheira e tá aquele futum de álcool? Olha, já me dá uma gastura só de lembrar o gorro da 51. Então, quando eu fui trazendo o copinho assim pra boca, eu fiquei meio paralisado. O copinho ficou olhando pra mim, eu fiquei olhando pro copinho. A gente ficou nessa um tempo e aí ele falou, minha filha, você não tá com dor de estômago? Então bebe. Aí nessa hora eu já fiquei tensa, né? Porque, como eu falei, esse é o tipo de dor que eu guardo no bolso. Então eu não tinha nem comentado com a minha mãe, porque a minha mãe sabe que se eu comentar e falar, pô, eu tô passando mal, é porque provavelmente eu já estou quase indo de arrasta pra cima. E é uma dor que eu tô negligenciando há um mês, ou uma semana, ou há 3 dias. E aí eu falei, pô, não vou falar que eu tô passando mal no meio da gira lá, eu tô batendo palminha, tá ligado? Cantando, e eu não vou falar que eu tô passando mal agora. Então, era uma coisa que ninguém sabia. Eu falei, gente, eu nunca falei com esse sujeito. E ele já viu aqui que eu tô passando mal, eu vou ter que beber, né? Vamos beber. E aí, milagrosamente, não sei que bruxaria foi aquela, mas eu tava com aquela dor agonizante, né? A cachaça, ela não desceu ardendo, ela desceu normal. Quando chegou perto da minha boca, né? Tava aquele futum de álcool horroroso. Mas por incrível que pareça, ela não desceu ardendo. E deu uma acalmada na minha dor de estômago. E aí eu repensei minha vida, porque eu falei, cara, o negócio é emocional. Eu tô aqui cuidando do meu espiritual, deu uma acalmada. Temos coisas a refletir, né? Aí quando eu devolvi o copinho pro malandro, ele me olha assim e fala, e aquele tarô que tá guardado no seu armário? E, gente, pra quem não sabe, foi a partir dessa consulta que eu comecei a jogar. O meu ex-namorado jogava tarô, ele tinha me dado um tarô de presente, e eu me achava uma pessoa muito descolada por ter um tarô em casa, guardado, e apenas isso. Aí eu falei pro malandro que eu tinha ganhado de presente e tal, e ele, pois é, moça, mas tem coisas que acontecem na sua vida que não são aleatórias, não. Era pra acontecer. E quando é que você vai começar a trabalhar com ele? Aí eu, sem entender muito o que estava acontecendo, eu tava nervosa com a situação. Teve um momento que eu me vi verbalizando um monte de coisa pra ele e eu prometendo que eu iria sair daquela consulta e eu iria estudar o baralho e eu ia começar a trabalhar e que eu ia depositar uma energia nisso. E comecei a entrar numa noia, assim. Eu falei, não, o senhor fica tranquilo que saindo daqui, pô, vou estudar, vou ver isso aí. E aí ele falou que não queria me ver me cobrando muito em relação a isso, nem em relação a nada. E aí começou a expor, né? Que ele falou que eu me cobrava muito, colocava muito peso nas minhas costas, que essa borbulhação que estava acontecendo na minha barriga era por conta disso, e que eu tinha que me soltar mais, que eu tinha que dançar mais, que eu tinha que experimentar mais. E aí ele começou a rir e falar, né? Dança pros dois lados, minha filha. Eu sei que você gosta. Não tem nada de errado nisso. Pode ir dançando pros dois lados. Experimenta os dois lados. Fica um pouquinho de um lado, fica um pouquinho de outro, fica um pouquinho com os dois. E, ó, vai curtindo, vai indo pros dois lados. E aí eu assim, que? Eu não entendi. E aí ele rindo, tirou o charutinho da boca, colocou a mão no meu ombro, segurou no meu ombro, deu um sorriso de ladinho e disse, minha filha, você sabe muito bem do que eu tô falando. Aí eu gaguejei, eu falei, moço, eu tenho namorada? Eu tenho quase certeza que eu chamei ele de moço na época, porque eu era tão leiga. Ele deu uma gargalhada gigante, me limpou e falou, minha filha, você tem tanta coisa pra viver nessa vida, você tem tanta coisa pra curtir ainda nessa vida, vai com Deus, tá? E me expulsou. E aí eu fui caminhando em direção à minha mãe com as minhas faculdades mentais completamente prejudicadas. Vi que minha mãe já estava mais ou menos ali na saída do terreiro, né, só esperando eu chegar e ela estava toda empolgada, falando, e aí, como é que foi a consulta? Me conta tudo, como é que foi a consulta?
Eu dei aquela engasgada, né? A voz deu uma afinada. E eu falei, foi legal. Foi muito bacana. Muita coisa pra processar, né, menina? Eles vão falando cada coisa e fui desconversando, tentando mudar de assunto. E claro, gente, que o malandro, ele não me tirou do armário, né? Ele conversou sobre minha sexualidade comigo, mas eu coloquei esse título de propósito porque me irrita muito essa obrigatoriedade social de ter que noticiar ao mundo e aos familiares, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. E aí eu me questiono, né, de por que que em relações heteronormativas é possível você simplesmente chegar em certos ambientes e falar, oi, gente, eu tô apaixonado, eu tô feliz, eu tô namorando, e todo mundo receber isso muito bem como se fosse a coisa mais normal do mundo. Porque é a coisa mais normal do mundo, né? Você se apaixonar e você se relacionar romanticamente ou só sexualmente com alguém também. Isso é normal. Mas por que que com pessoas gays parece que isso foge a uma normalidade? E a gente sabe o nome disso, a gente sabe que isso é preconceito, e é um preconceito que está tão emaranhado culturalmente que eu tenho a sensação que toda pessoa não hétero passa por esse momento horroroso de uma realização e de uma percepção que é quase impossível você simplesmente aparecer com uma pessoa do mesmo sexo como se fosse uma bela segunda-feira. Há uma obrigatoriedade de um ensaio ali, de como eu vou contar para minha família, né? Como eu vou contar para os meus pais, como vai ser quando as pessoas do meu trabalho descobrirem. E se você que está ouvindo esse episódio, você não precisou passar por esse ensaio, que bom. De verdade, que bom. Parabéns para você. Significa que você tem muitos privilégios e que você deveria agradecer todos os dias por isso nunca ter te acontecido e por isso nunca ter te gerado nenhum sofrimento, porque essa é a palavra, né? É isso que acontece. Eu lembro que teve uma vez que eu assisti uma série com essa temática, né, de relações homoafetivas, e eu não lembro o nome da série nem qual plataforma era, mas era uma série bem adolescente, sabe? Desse contexto de, ensino médio, escola, fofoquinhas, intrigas e descobrimento e essas coisinhas. E uma série com um final feliz, lógico, porque graças a Deus ninguém aguenta mais ver gays em sofrimento nas séries e nos filmes. E teve uma cena dessa série onde o cara tava performando toda essa coisa e essa obrigatoriedade de ter que sair do armário e contar pros pais. E na hora que ele conta, o personagem tava muito nervoso e começa a chorar, começa a pedir desculpas. E a mãe e o pai ficam muito desconfortável com aquela cena e a mãe pede desculpas de volta pro filho e pergunta se teve alguma coisa que eles como pais erraram na postura para fazer com que esse filho ele tenha medo de contar essa parte da vida, ele tenha medo de compartilhar essa parte da vida. E isso mexeu muito comigo. Eu lembro que eu chorei assistindo essa cena. E outros amigos que viram essa série. É porque eu acho que essa série foi, sei lá, numa época da pandemia, assim, sabe? Tipo, era a época que a galera tava vendo tudo e qualquer coisa que saía na Netflix ou as plataformas qualquer, porque era a única coisa que a gente tinha pra fazer. E aí isso bateu errado pra muita gente, assim, muita gente se emocionou com essa cena também. Porque eu fiquei pensando, né, cara, por que que a gente tem que passar por todo esse sofrimento e esse nervosismo de contar uma coisa que é tão cotidiana, tipo, da nossa vida? Se a gente não tá fazendo nada de errado, por que que a gente tem que dar essa notícia? Por que que a gente tem que se preparar? Por que que a gente tem que ter crise de ansiedade se a gente não tá fazendo nada de errado? Eu acho que a gente precisa se permitir e se comprometer a fazer o exercício mental de que nós não vamos sempre saber quem é o outro e como esse outro gosta de viver a sua própria vida. E se eu, que não sou uma pessoa preconceituosa, qual é o meu papel nisso tudo? Preciso me questionar. Será que eu estou criando um ambiente acolhedor e seguro que dá espaço e permite às pessoas que eu amo, me relaciono e convivo, conseguirem ser elas mesmas? Eu consigo criar esse espaço para todo mundo conseguir, sem quem quer que seja? Não somos nós que temos que pedir desculpas por sermos quem somos, ou por ter guardado
um segredo, entre muitas aspas aí nesse segredo, ou por ter começado uma relação e só ter contado depois, no momento em que nos sentimos mais confortáveis para contar. Eu já ouvi de muitos amigos essa penalização que alguns pais fazem com seus filhos ao descobrirem que o filho está ou já esteve numa relação homoafetiva. Os pais se sentem enganados, chamam seus filhos de mentirosos, enganadores, falam que traíram a sua confiança e a gente se pergunta, será mesmo, né? Será que se fosse uma relação heteronormativa, essa família estaria tão preocupada assim? Isso seria algo tão relevante? A pessoa tá num relacionamento, não está? A pessoa tá beijando na boca, não está? E não seria, né? O escândalo ele só acontece se você for gay. E ao você noticiar isso, né, é como se a sua família, os seus pais, sofressem um luto em relação à sua existência. Toda uma expectativa que criaram sobre você morreu, bem ali naquele momentinho que você conta. Tem família que passa mal, tem família que chora, tem família que castiga, tem família que penaliza, corta dinheiro, corta saída, não pode mais sair de casa. Nossa, esse contexto adolescente que você depende totalmente, 100% dos pais, é muito comum de você ver pais colocando essa ordem, né? De casa, escola, escola, casa. Tem pais que rezam pra você se curar, rezam pra você sair dessa. Se você for uma pessoa bissexual, provavelmente acham que você tá confuso. Então podem rezar para você se encontrar, podem rezar para você não deixar de ser uma pessoa boa, enfim, mil loucuras, né? Que já ouvi, já presenciei, já assisti de configurações de atravessamentos errados que uma família pode se posicionar ao receber a notícia de que existe um integrante gay representando essa família. Então, eu queria chamar uma amizade muito especial para mim, para compartilhar um pouco desses vários desconfortos relacionados a essa obrigatoriedade de sair do armário. Oi, eu sou a Duda e essa deve ser a 20ª vez que eu gravo esse depoimento, porque falar de sexualidade, família, religião não é fácil. E eu recebi esse desafio e para começar, eu acho que talvez seja importante falar um pouco do contexto de quem eu sou, de como é que é a minha família, né? Eu sou a filha caçula, mas caçula mesmo. Minha mãe me teve ali, acho que com 42 anos, e meu pai com 52. Já tinham filhas, né, muito mais velhas que eu. E contrariando todas as expectativas, né, de pessoas mais velhas que têm mais dificuldade de entender, meus pais nunca tiveram dificuldade de entender e acolher a minha sexualidade, acolher minha identidade. É óbvio que há momentos, né, pequenos momentos de preconceitos, reprodução de preconceitos, assim, que foram difíceis, né, no momento, assim, mas nada que acho que não seja normal de conflito entre pais e filhos e dessa expectativa que os pais geram sobre a gente, né? Na verdade, eu acho que existia mais uma expectativa que eu não fosse hétero do que qualquer outra coisa, porque eu era a famosa criança viada, né? Eu gostava de jogar bola, gostava de soltar pipa, andar de skate. Minha roupa preferida era uma bermuda de tactel que eu botava junto com uma chuteira que meu avô me deu, sabe? Terrível. Mas enfim, crianças, né? E eu acho que, na verdade, eu fazia de tudo para demonstrar que eu podia gostar dessas coisas e ainda assim gostar de meninos. Acho que no meu inconsciente, pensando hoje, depois de muita terapia, acredito que essa tentativa de buscar demonstrar que eu poderia gostar de futebol e gostar de meninos era também uma forma de querer escapar de algo que eu considerava que seria um lugar de dor, um lugar de não aceitação, um lugar em que eu sofreria por ser quem eu sou. Mas, enfim, dentro da minha família, acho que não foi tão complicado assim. Mas isso muda um pouco quando a gente coloca a religião nessa equação. Minha família nunca foi religiosa, principalmente aqui em casa,
Mas a minha mãe sempre incentivou muito a gente a ter fé. E sempre admirou, sempre falava muito que admira pessoas que têm fé. Até que, quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, uma vizinha me convidou para conhecer o grupo de jovens do centro espírita dela. E eu fui sozinha. Minha mãe super apoiou. E lá foi que eu conheci a menina que viria a ser a minha primeira namorada. Até então eu não... né, eu ainda estava naquela criação, né? Não sei, nessa... não sei como falar isso, mas até então eu ainda era uma pessoa que me entendia enquanto uma pessoa hétero, que gostava de meninos. E até que um ano depois, mais ou menos, eu me percebi apaixonada por essa menina. Ela também se descobriu apaixonada por mim e a gente começou a se relacionar escondido. E os pais dela também frequentavam o centro espírita. Os meus não, mas os dela sim. E depois de algum tempo, alguns meses da gente se relacionando, acabaram descobrindo e a gente foi retirada do armário. Eu digo retirada porque, sinceramente, eu não fazia ideia do que estava acontecendo, de quem eu era. Eu ainda falava que eu gostava era dela, não que eu gostava de outras meninas, eu gostava dela. Então, como é que eu vou sair do armário se eu não sei o que falar? Eu acredito que sair do armário, muitas vezes, é uma exigência do outro, principalmente da família, de querer que você comunique a eles, olha, eu estou quebrando a expectativa de vocês e eu preciso que vocês aceitem, ou enfim, é uma comunicação, sabe? É muito mais para o outro do que exatamente para a gente. Porque, sinceramente, eu estava vivendo a minha vida e eu estava me descobrindo e eu estava no meu processo. Eu não conseguia comunicar nada a ninguém. É claro que a religião acabou cruzando muito esse espaço, porque com a proibição da gente se encontrar, a gente só podia se encontrar dentro do centro espírita. E eu ali tentava ver a religião como um lugar em que eu poderia provar a eles que eu era uma pessoa boa, que eu era uma pessoa digna de namorar a filha deles, que eu... Enfim, desculpa, é algo muito complicado de se falar e, óbvio, ainda corta muito em lugares doloridos mesmo, sabe? E, por fim, a religião se tornou mais um local de culpa, em que eu tinha que resistir e me reafirmar. Eu não podia ir embora, porque eu queria provar ali que eu merecia. E eu fiquei nessa religião por mais ou menos 8 anos, sendo um local de resistência. Eu costumava falar que eu tinha as minhas muitas restrições e questionamentos com o espiritismo, principalmente por não considerar um local de acolhimento para quem eu era, e sim um local em que eu tinha que resistir mais uma vez, em que eu tinha que provar mais uma vez que eu era digna de amor, que eu era digna de carinho. Isso era violento demais, porque a gente já passa muitas histórias, né, e muitas vivências no nosso dia a dia de resistência. E eu só queria um lugar para ser abraçada. Mas eu permaneci porque, por mais que fosse doloroso ser essa resistência, era por mim, pela relação que eu queria ter com uma pessoa e também por outras pessoas que viriam atrás de mim. Eu não fui a primeira pessoa, né? Nós duas ali não fomos as primeiras pessoas a se entenderem LGBT no grupo, e existiam evangelizadores mais velhos que já tinham sofrido bastante preconceito, mas permaneciam lá. E eu percebi que eu acabei sendo ponto de referência para muitas pessoas mais novas do que eu. E até mesmo pessoas mais velhas que ainda não tinham, entre muitas aspas, saído do armário. Enfim, eu acredito que a religião tem que ser um local de acolhimento de quem você é e não um local que você tem que provar algo. Então, eu
saí do espiritismo, né, com muitas mágoas e muita culpa cristã. Acho que essa ferramenta do cristianismo, né, de culpabilização é muito forte e ela me trouxe muitos traumas e muitos problemas, né, decorrentes dessa lógica, mas a gente sobrevive, né? E a gente vive, é óbvio também, nem tudo é 100% ruim. Eu recebi acolhimento em muitos momentos, eu considerava aquele local minha família em muitos momentos, mas por mais que a gente tente, a gente ainda tinha um local muito machucado que me ligava àquela religião. Então, um local de muitas mágoas. Hoje, para mim, eu busco lugares para expressar a minha espiritualidade em que eu me sinta acolhida, em que eu sinta que ser uma pessoa LGBT não seja só mais um aspecto de quem eu sou. E hoje eu frequento a Umbanda. Foi um local que eu consegui ser abraçada, quase que literalmente, né? Porque muitas vezes é disso que a gente precisa mesmo, de um abraço literal. Mas abraçada também em muitos aspectos. E acho que eu falaria hoje para a Duda de 15 anos, que passou por todo esse processo, é que ela tente não se isolar. Por mais que seja muito difícil, eu não me culpo por ter feito dessa maneira. Foi a maneira como eu consegui sobreviver, mas que a gente nunca tá sozinho. E eu não preciso exatamente comunicar quem eu sou, mas eu posso botar para fora o que eu penso de mim e o que eu estou construindo de mim, para que eu consiga compartilhar mais, ouvir o outro, e quando eu boto para fora, eu também me ouvir. Eu acho que esse é um aspecto muito mais importante do que exatamente comunicar e sair do armário. Eu acho que é buscar apoio, assim, enfim. Sei, é realmente algo muito complicado. Eu queria muito só terminar essa fala com algo positivo para todas as pessoas que estão passando por esse processo ou já passaram por esse processo. Porque eu não sei se é só uma experiência minha, mas não são poucas as vezes que a gente tá numa roda de amigos, às vezes mais conhecidos ou menos conhecidos, mas que a gente fale sobre esse processo de sair do armário e comunicar ao outro quem somos. Enfim, acho que é isso. E bom, eu não poderia deixar de agradecer tanto a Duda por esse depoimento, e ela conseguiu exemplificar com muitos detalhes o que é esse desconforto de ter que sair do armário e os infinitos atravessamentos que isso carrega, inclusive o religioso. Me entristece muito saber que ainda falhamos no quesito religioso, que era para ser um ambiente só sobre acolhimento e só sobre amor. Aonde entra o amar ao próximo quando você julga o seu próximo por ser quem ele é? E isso acontece em todas as religiões. Eu tenho amigos de várias religiões e muitos deles já tiveram em algum momento um atravessamento que bateu muito errado. E acredito que a culpa não seja da religião em si, mas sim das pessoas que fazem essa religião acontecer. A Duda mesmo falou que encontrou muito esse acolhimento no terreiro. Mas eu também encontrei muito desse acolhimento no terreiro. Mas eu também tenho um amigo que fala que já esbarrou com um pai de santo aí maluco, que fala que homens gays não são dignos de receber entidades malandras, por exemplo. Que tem essa coisa da masculinidade, que tem essa coisa boêmia. Então você vê, eu já ouvi absurdos em relação à bissexualidade estar ligada com promiscuidade, né? Esse papo torto de e meio que positivista, né? De uma positividade tóxica de, nossa, não, mas se você se relaciona com mais de uma pessoa de sexos diferentes, as energias das pessoas vão ficando com você, no seu corpo, na sua casa, e enfim. Existem várias problemáticas religiosas, como existem vários acolhimentos também. E que bom que a Duda recebeu acolhimento no terreiro. Eu gostei muito do que ela falou sobre receber um abraço literal, porque é exatamente isso que acontece. A gente recebe realmente um abraço.
de uma entidade e às vezes é só isso que a gente precisa, né? É um abraço. Eu já recebi muitos abraços de conforto de entidades, como já recebi muita palavra de acolhimento também. Até em relação à bissexualidade, né? A gente tem essa crença de que a alma não tem sexo. Então, se a alma não tem sexo, eu sou livre para me apaixonar por qualquer pessoa, pelo que ela é, e não pela forma com que ela se apresenta para mim. E nessa questão de religião, a gente tem uma grande tendência a achar que as pessoas crentes são as pessoas que mais erram nesse quesito de acolhimento com pessoas LGBTQIAPN+, e a gente se esquece que existem pessoas LGBTQIAPN+, resistindo, e muito, no mundo evangélico também. E esse amigo que eu vou chamar para dar um depoimento agora, eu adoro a forma que a gente se conheceu. A gente já fez vários trabalhos na faculdade junto, e nesse dia específico era final de período, a gente já estava exausto, e ele me chamou para tomar uma cerveja pra gente dar uma extravasada no semestre. E lá no bar a gente estava trocando uma ideia, bebendo uma cervejoca, até que ele pede para eu seguir ele no Instagram, e quando eu vou seguir tá lá na bio dele, pastor. Eu falei, que é isso, gente? Peraí. A senhora é gay, pastora, e tá aqui bebendo uma cerveja comigo? Eu falei, eu não tô entendendo, agora você vai ter que contar uma história. E aí ele me contou a história dele, sobre a sexualidade dele. O Matheus é um homem bissexual, e me contou principalmente a história dele com a fé. E eu também contei a minha história, né, o meu trajeto com a minha sexualidade, também falei muito sobre minha fé nesse dia, e por mais que sejam dois mundinhos diferentes, a gente se conectou ali de uma forma muito bonita, porque vimos que tínhamos algo em comum, de muita riqueza, que era a fé. Então, fica aí com vocês o depoimento do Matheus. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Matheus Machado. Eu vou fazer uma rápida autodescrição. Eu sou um homem pardo, de 1,88 m, que usa dreads e tem olhos escuros. Eu sou um homem gay, que é cria da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Eu sou formado em teologia e sou graduando de psicologia. Trabalho como produtor cultural, como pastor e, nesse momento, mais especificamente, como diretor executivo do movimento Novas Narrativas Evangélicas, que afirma fés plurais e a diversidade de identidades evangélicas. Porque, apesar do que os mais conservadores e fundamentalistas religiosos dizem, existem diversos jeitos de ser crente, como existem diversos jeitos de ser católico, espírita, bandista, enfim. Então, como eu acredito que existem diversos jeitos de ser dentro de todas as religiões, acredito que é importante a gente afirmar isso, principalmente no Brasil tão terrivelmente evangélico, tão terrivelmente conservador, que ainda apoia discursos de ódio contra pessoas LGBT. É por isso que a gente existe. Se você quiser saber mais, quando esse episódio acabar, vai lá no Instagram e segue a gente no @Novas Narrativas Evangélicas e você vai ver todas as ações que a gente tem feito pelo Brasil. Bom, agora eu quero compartilhar um pouco da minha história pessoal com você. Eu cresci numa igreja evangélica, tão conhecida, criança viada que canta, dança, faz teatro, que se expressa e que gosta de viver esse espaço da igreja onde você pode se expressar artisticamente, onde você pode ouvir coisas interessantes e onde você pode exercitar a sua espiritualidade. Foi assim que eu cresci, ouvindo esses discursos de ódio que eu combato hoje. Ouvindo discursos que falavam que a minha existência era pecaminosa, era errada. E tudo isso foi baseado em textos bíblicos que foram distorcidos por tradutores ou por, enfim, pastores, leitores, estudiosos, teólogos, que passam por cima, inclusive, das traduções originais desse texto para afirmar que pessoas LGBT, que pessoas homossexuais são pecadoras, onde muitas vezes o texto sequer quer dizer isso. Mas levou muito tempo para eu descobrir que tinha algo de errado com a leitura dos textos, não com os textos e não comigo. E quando eu descobri isso, eu já estava pronto para começar a ter esses diálogos sobre a minha sexualidade. Foi um tempo muito complexo, porque eu achava que precisava sair do armário para as pessoas. Porque é assim que a gente é ensinado, é assim que a gente vê socialmente, né? De que pessoas LGBT
precisam ser responsáveis por contar sobre a sua sexualidade, quando pessoas heterossexuais nunca falam sobre isso, né? Mas foi importante fazer isso, principalmente na minha casa, porque havia uma expectativa que eu fizesse algumas coisas, como casar, ter filhos, coisas que a gente enfrenta, que na verdade levou um tempo também para eu entender, mas eram as expectativas dos meus pais sobre mim. Esse não era o caminho que eu precisava trilhar, que eu deveria trilhar. Então, é óbvio que a terapia me ajudou muito. Inclusive, eu passei por 2 excelentes terapeutas a quem eu agradeço. Tenho muita gratidão por todas as conversas, por todos os diálogos. E na primeira vez eu não estava pronto, eu fugi daquela terapia. Mas na segunda eu fui me preparar para essa conversa, até que eu descobri que, na verdade, tinha um personagem que estava performando um monte de coisa, enquanto embaixo daquela capa tinha quem eu era. E essa pessoa que eu deixava que as pessoas vissem tão pouco. E aí, finalmente, eu decidi contar para os meus pais, né, sobre a minha sexualidade. E foi uma conversa, foi um dia que a gente marcou para ter esse papo. Muitas expectativas ao redor do que aconteceria. Aconteceu tudo diferente, mas isso não quer dizer que foi ruim. Quer dizer que foi diferente do que eu imaginei. E realmente a gente não consegue controlar o que vai acontecer numa conversa com uma pessoa, enfim. Eu acho que é bom a gente ter isso em mente, né? De que a gente vai conversar e a gente não sabe como vai sair. Mas é bom e seguro, é bom e tranquilo. Principalmente se você sabe que vai lidar com esse luto da sua família, né? Eu lidei com o luto dos meus pais. Enquanto a gente conversava com eles, e aí eu digo a gente porque minha irmã é uma mulher bissexual e fomos contar tudo no mesmo dia para os nossos pais. Quando você vai contar, você mata aquela expectativa, né? Morre para os seus pais alguém que não é você. O que morre para eles é a expectativa que eles tinham sobre você. Um pastor muito querido que eu tive na minha vida me disse uma vez de que as pessoas nos amam ou elas se agradam da gente enquanto a gente cumpre as expectativas que elas têm sobre nós. Quando a gente deixa de cumprir essas expectativas, seja pela sexualidade ou por qualquer outra coisa, muitas vezes mudam as relações, né? Mudam as posturas, mudam os sentimentos. E isso provavelmente vai acontecer com você. Mas eu queria muito que você soubesse que isso não é por sua causa, né? Esse luto é muito natural, mas quem está morrendo no dia que você conta da sexualidade não é você. São as expectativas que as pessoas criaram de você, né? E é bom você lidar também e aprender a lidar e deixar as pessoas aprenderem a lidar com a sua realidade, com quem você é de verdade, com a sua verdade, sabe? Porque a gente passa muito tempo escondendo isso e dizer quem a gente é de verdade tira um peso das nossas costas, né? Eu acho que de tudo que aconteceu naquele dia, apesar da tensão pré-conversa, apesar das tensões durante o papo, a minha alegria tá nesse momento de saída da conversa, nesse momento em que eu me sinto aliviado. Depois que eu disse isso para os meus pais, eu sentia que eu não tinha mais nada para esconder. Mas eu precisava lidar com esse luto deles. Então, saiba disso, vai levar um tempo para eles perceberem que o filho não é exatamente da maneira como eles imaginavam. Hoje, a nossa relação é a melhor possível. É isso que eu digo a todo mundo que pergunta, né? Não posso dizer que ela é maravilhosa, mas ela também não seria maravilhosa se eu fosse heterossexual. A gente ainda teria problemas. A gente vive para viver a nossa vida. A gente continua vivo para fazer as coisas que fazem sentido pra gente, não para cumprir as expectativas dos nossos pais. Então é importante que você caminhe para esse lugar onde você consegue ser exatamente quem você é, sem que você precise esconder nada de ninguém. Eu espero que a sua pertença religiosa não te atrapalhe a viver tudo que você tem para viver e que você quer viver. E apesar da religião ter me atrapalhado nesse processo, ela também foi a minha redenção. Se por um lado tinha gente que estava me condenando, por outro eu encontrei a Deus nesse processo. Eu encontrei Deus de verdade. Eu encontrei o Deus que eu acreditava desde sempre. Um Deus de amor, um Deus de acolhimento, um Deus de cuidado. E hoje eu conduzo uma comunidade chamada Oasis, que se encontra no Rio de Janeiro toda quinta-feira às 8 horas. Nós não nos encontramos apenas entre pessoas homossexuais, temos pessoas heterossexuais também. E é uma comunidade de acolhimento, um lugar onde a gente pode professar a nossa fé ou as nossas fés juntos, em comunidade. E eu fico muito feliz por esse lugar ter sido construído. Eu acho que ele só aconteceu por conta das coisas ruins que a gente passou. E eu não quero pegar do tipo, que bom que as coisas ruins nos ensinaram isso, eu esperava ter aprendido de outra forma. Mas se foi desse jeito que eu aprendi, cheguei até aqui, eu fico feliz porque esse processo
me ensinou muita coisa e hoje eu posso compartilhar um pouco desse processo com você e com tanta gente que está lá no oásis, que precisa de água limpa, de descanso depois de passear pelo meio do deserto. Quero desejar muita coragem para você que está nesse momento aí de contar para as pessoas sobre quem você é. Eu espero que você encontre apoio, acolhimento, comunidade, amor, gente que receba você pela forma como você é, pelo jeito que você tem, pelo jeito que você fala, que você anda, que você come, que você faz sexo, que você goza. Eu espero que você seja recebida, recebide da melhor maneira possível. Acredite, você não está só nessa jornada. Você não é a primeira e a última pessoa que vai passar por esse luto com a sua família, mas prepare-se para ver a sua noção de família sendo expandida a partir do momento que você contar para as pessoas a sua verdade. Um beijo. O que dizer, né, meus amigos? Depois que o Matheus hablou, o que dizer? Nada. Eu não tenho o que elaborar. Eu deixei o depoimento dele por último, porque todas as vezes que eu ouvi o áudio do Matheus, eu não sabia mais o que dizer, porque ele simplesmente falou tudo e ele ainda acolheu a gente. Vocês sentiram daí o acolhimento desse pastor incrível? Eu fiquei muito feliz de dar esse espaço para ele e para Novas Narrativas Evangélicas, porque eu sei que nem todo mundo que gosta de mim é macumbeiro ou é desses lados. E quem sabe lá no Oásis você não encontre um recanto, né? Inclusive, eu já tenho uma promessa de fazer uma visita lá. 2024 não vai acabar antes de eu visitar o espacinho dele, assim como ele já me falou que 2024 não vai acabar sem antes ele fazer uma leitura de tarô e baralho cigano comigo, hein? Então anotem isso aí. E bom, tudo que ele falou de maravilhoso eu não poderia deixar de ressaltar. Para você que está passando por essa fase de se ver nessa obrigação de sair do armário, se preparar, estar seguro, porque de fato a sua noção do que é família, ela vai sim se expandir. Pode ser que demore muito tempo até ficar tudo bem e a gente reza e torce para que fique, de fato, tudo bem. A minha relação hoje com os meus pais e a minha família está tudo bem. Até onde pode se estar, porque eu não poderia concordar mais com ele quando ele diz que se ele fosse hétero, os problemas dele com a família não deixariam de existir, e eu acho que é exatamente isso. Se eu fosse hétero, os meus problemas com cada integrante da minha família, eles não deixariam de existir. Muito pelo contrário. E os nossos pais, eles sabem disso também. Eles sabem que a relação com os pais deles também é a melhor até onde pode ser. Mas a gente sabe também que o Brasil continua no topo das estatísticas de países que mais matam pessoas LGBTQIAPN+. E aqui no Rio de Janeiro existem mais de 7 ONGs que trabalham com o acolhimento de pessoas que foram expulsas de suas casas. Então, se você está passando por isso agora e você é do Rio de Janeiro, você pode pesquisar casas de acolhimento, ONGs de acolhimento, é só realmente digitar isso no Google, que a gente tem mais de 7 aqui e o Google já mostra a informação direitinho com o endereço e o telefone para você chegar lá. E para você que está nessa situação e sabe que nem o tempo vai ajudar e que nem com o tempo vai ficar tudo bem entre você, os seus pais e a sua família, eu preciso te dizer que não vai ter como você corresponder com todas as expectativas que eles têm sobre sua vida. Por mais que todo mundo, no fundo, tenha esse desejo de ser o filho que dá orgulho para a família, se para você dar orgulho para sua família você precisa deixar de ser quem você é, não tá valendo a pena. A conta não vai fechar. E eu espero do fundo do meu coração que com esse episódio você entenda de que você não tá sozinho. Existem várias narrativas com atravessamentos que geram sofrimento entre pessoas diversas e diferentes nesse mundo LGBTQIAPN+, e que independente das expectativas de família, trabalho, amigos, sociedade, enfim, mundo, você não desperdice muito tempo da sua vida sem viver sua verdade. Mas faça isso no seu tempo e faça isso estando seguro também. E se você sentir medo, é normal. Se você sentir que você precisar de ajuda, também não hesite em pedir ajuda.
A gente, graças a Deus, hoje tem instituições que estão aí para estender a nossa mão, e eu espero que você tenha pelo menos um amigo que possa te abraçar e te acolher nesse momento de dificuldade. E é isso, gente. Até o próximo episódio. Esse programa foi editado por Bruno Nato.